Uma pesquisadora de segurança com o codinome Celeste estava estudando o sistema de verificação facial da OpenAI, que faz uso da empresa Persona para essa verificação. E o que ela descobriu foi um servidor de produção deles aberto para o público que revelou como essa empresa Persona está coletando e esquematizando diversos dados sobre os usuários de várias plataformas que são seus clientes e compartilhando esses dados com o governo dos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre essa história hoje, porque nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Se vocês curtem o canal, considerem apoiar, principalmente com o Pix, com o Apoia-se, maneiras que não tenham a ver diretamente com a continuada existência desse canal nas plataformas dos Estados Unidos, mas ocupar esse espacinho aqui no YouTube e falar sobre isso é muito importante e nós vamos continuar fazendo isso enquanto a gente conseguir. Então é isso aí, pessoal, vamos lá pro vídeo. Então o vídeo de hoje vai falar sobre como a OpenAI usa o serviço dessa empresa chamada Persona, que se vocês estão aqui no canal já há algum tempo, vocês sabem que eu falei algumas vezes, é uma empresa que provê esse serviço de verificação de identidade das pessoas pela análise da estrutura facial delas, e como essa empresa está trocando esses dados, na realidade, né, está permitindo que quem contrate ela, e que no caso é muitas agências do governo dos Estados Unidos, tenha acesso a diversos dados sobre essas pessoas que ela analisa. Isso aqui não é nada muito novo, tá, gente? Em todos os vídeos que eu falo sobre o governo dos Estados Unidos, sobre como eles têm cada vez mais contratos com Big Techs que estão analisando dados, que estão vendendo serviços de vigilância da população, tanto do país deles quanto dos outros países, eu falo uma coisa parecida com isso. Mas o que a gente tem aqui hoje é algumas provas e algumas descrições de como isso aqui está funcionando, e isso é a parte mais interessante que eu quero mostrar para vocês, mas obviamente vai ter análise, vai ter conclusão, a gente vai falar sobre vários assuntos que decorrem disso. Então eu trouxe uns trechinhos dessa pesquisa que a gente está falando para vocês, eu trouxe do site do Malwarebytes, que está em português, inclusive o artigo, mas eu trouxe mais 2 artigos, um deles é o original, da pesquisadora com o nome Celeste, e eu vou até mostrar que bonitinho aqui o site, é um site que ele é todo... Ele tem musiquinha pra tocar e tal, ele tem tipo um player de música aqui, ele tem um menuzinho. Eu espero que eu não vá ter problema com copyright porque eu toquei. E ele tem, né, esse gatinho que segue o teu mouse aqui, ó. E quando ele chega, ele descansa, né? Inclusive ele vai dormir se tu ficar uns 30 segundos aqui. Então é aquele tipo de site bem estiloso e tal, divertido ler aqui, mas o relatório é muito sério, revela algumas coisas bem importantes, tá? Só queria chamar a atenção pro bom site, um bom site web 1.0 aqui. O resumo que o Malwarebytes fez aqui. Pesquisadores que investigam as verificações de idade do Discord, e eles estão falando do Discord aqui porque, assim, no relatório original, ela fala que ela estava olhando da OpenAI, mas é a mesma empresa que estava pensando em fazer uma parceria com o Discord. A gente até vai falar, o Discord meio que voltou atrás de usar essa empresa específica, Persona, depois de todas as críticas, mas o argumento que eu vou fazer aqui é que todas as empresas que provêm esse tipo de serviço estão passíveis de fazer exatamente isso que essa Persona está fazendo, tá? Continuando aqui. Afirmam ter descoberto um front-end exposto pertencente à Persona, o fornecedor de verificação de identidade utilizado pelo Discord. Isso revelou uma estrutura de vigilância e inteligência financeira muito mais abrangente do que uma simples ferramenta de segurança para adolescentes. Para analisar essas digitalizações, o Discord utiliza a startup de verificação de identidade biométrica Persona Identities Inc., uma empresa que oferece soluções Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Esses são 2 padrões da indústria, como se fosse o KYC e o AML, que se baseiam em verificações de identidade biométrica para estimar a idade do usuário. Nesses arquivos, os pesquisadores encontraram detalhes sobre a extensa vigilância que o software Persona realiza sobre seus usuários. Além de verificar a idade deles, o software realiza 269 verificações distintas, executa reconhecimento facial em relação a listas de observação e pessoas politicamente expostas, filtra mídia adversa em 14 categorias, incluindo terrorismo e espionagem, e atribui pontuações de risco e similaridade. A Persona coleta e pode reter por até 3 anos endereços de IP e impressões digitais de navegadores e dispositivos, números de identificação governamentais, números de telefone, nomes, rostos, além de uma série de análises de selfies, como detecção de identidades suspeitas, detecção de repetição de poses e verificações de inconsistência de idade. E daí eu vou deixar, de novo, como eu disse, o relatório aqui para vocês e esse outro site Cyber News que também fez um bom apanhado dele e trouxe algumas outras coisas junto. Mas em resumo, essa pessoa estava fazendo uma análise do sistema de verificação facial. Aí ela achou um computador que estava sendo feito chamadas para ele
que tava sem autenticação nenhuma, tava com o sistema aberto, e daí, segundo essa pessoa, ela baixou milhares de arquivos que tinham código, que tinham documentação de como essas APIs funcionavam. Isso era um sistema que devia estar fechado interno, tá? Só para uso da OpenAI, provavelmente só para os usos dos clientes da persona. Entre as coisas que a pesquisadora tá dizendo que esse sistema fazia, era, por exemplo, assim, ó, comparação da selfie que tu manda com a carteira de identidade que manda. Descobrir se essa foto já estava numa conta que existe. Descobrir se isso era uma falsificação, se era uma foto falsa. Descobrir se era uma pessoa pública, né? Parece com uma pessoa famosa. Tem uma verificação lá que literalmente se chama entidade suspeita. Então você parece suspeito? O que isso quer dizer? Não sabemos. Verificar se a foto estava modificada com modelos de imagem. Verificar se a selfie já foi usada a mesma para outra pessoa. Verificar se você estava no mesmo cenário que outra pessoa. Estimação de idade, que é o que eles dizem que é a única coisa que eles fazem. Estimação de se a idade que foi declarada na carteira não é a idade que ele acha que está na foto. Estimação se a pessoa cobriu a cara com uma máscara. Estimação se a pessoa estava de óculos. E mostrar se foi a mesma pose de uma foto da outra vez, tá? O que isso chama a atenção pra gente, né, é que essas empresas todas, o que elas dizem? E nós vamos chegar um pouquinho mais pra frente ali. Esse serviço, ele é apenas para estimar a idade da pessoa que está acessando o serviço. Se fala na proteção das crianças, na segmentação da internet em espaços onde a gente teria conteúdo adulto e as crianças não poderiam acessar. E daí, para isso, todo mundo vai mandar uma foto dessa cara e daí vai ter um sistema lá que ele diz: essa pessoa tem tantos anos e não vai fazer mais nada. Só que o que isso aqui está mostrando é que esse dado de biometria facial, ele está sendo usado para analisar todos os outros pontos de dados, criar todos os outros dados, e esse tipo de coisa está sendo vendido para o governo dos Estados Unidos. Por quê, né? Porque segundo essa pesquisadora, dentro dos arquivos que ela estava encontrando lá, alguns apontavam para esse domínio, que é onyx.withpersona.gov.com. Persona é o nome dessa empresa, with Persona são todos os domínios deles, né? E esse Onyx aqui, ele é um sistema que a ICE, né, o Departamento de Imigração lá dos Estados Unidos, que nós já falamos algumas vezes, né, uma espécie de polícia política do Donald Trump que eles estão usando, que ele foi contratado por essa agência. Aí o CEO da Persona, em resposta a isso ter sido encontrado, o que ele disse, tá? Que é só uma coincidência que o nome desse endpoint lá, que está hospedado dentro deles, nessa infraestrutura que estaria fechada para a internet, é Onyx, porque ele é o nome do Pokémon favorito de um cara que trabalha lá. É isso que estava escrito, tá? Eu não estou inventando essa piada. E a gente sabe que isso é mentira quando a pessoa diz que o Onix é seu Pokémon favorito. Fala sério, gente. Ele é pedra, ele é terra, 4 vezes fraco pra água, 4 vezes fraco pra tipo grama. Só tem defesa, não tem nenhum outro status. Se pelo menos fosse o Steelix, tá ligado? Que é piada. Os caras querem que a gente acredite na coisa mais fodida de todas. E daí, para quem não sabe, esse sistema Onyx, tá? Eu tirei de uma referência que tá lá embaixo, que é do site da Electronic Frontier Foundation. É assim, ó. A ICE também firmou contratos com outras empresas de monitoramento de mídias sociais e análise de IA, como um contrato de 4,2 milhões com a empresa Fivecast para a ferramenta de vigilância de mídias sociais e análise de IA Onyx. De acordo com a Fivecast, a Onyx pode realizar a coleta automatizada, contínua e direcionada de dados multimídia, de todos os principais fluxos de notícias, mecanismos de busca, mídias sociais, marketplace, dark web e etc. O Onyx pode construir o que chama de pegadas digitais, a partir de dados biográficos e conjuntos de dados selecionados que abrangem diversas plataformas, além de rastrear mudanças de sentimento e emoção, e identificar o nível de risco associado a um indivíduo. Então, né, coincidentemente, no sistema que estava coletando a biometria facial, rodando diversas análises em cima dessa biometria facial para agregar isso em dados que poderiam ser usados ali junto do governo, tem o nome de um sistema do governo que o governo recém comprou e que faz exatamente esse tipo de análise em um outro tipo de dados, e eles estão dizendo, não, é porque o cara gostava desse Pokémon que ninguém gosta. Tá, importantíssimo esse dado. Desculpa aí os fãs do Onyx e também os fãs do Onyx Lorenzetti, que parece nome de chuveiro, né? Vamos continuar aqui. Na real, os fãs do Onyx Lorenzetti vão se fuder. E daí eu vou deixar aqui para vocês lerem também, eu recomendo muito a leitura desse aqui, um artigo de uma pessoa que fez a verificação facial no LinkedIn. E a pessoa descreve esse post que é assim: eu queria ter a insígnia no meu LinkedIn para mostrar que eu sou uma pessoa de verdade. A pessoa diz assim, na minha arrogância eu achei que seria muito simples, e realmente foi muito simples. E daí a pessoa diz, em 3 minutos eu escaneei meu passaporte,
Tava pronto, eu estava verificado no LinkedIn, né? Dopamina que eu recebi. Aí depois, durante 3 dias, eu resolvi ler os termos de serviço da porcaria da plataforma Persona que ele usa e eu descobri que esse foi um dos piores erros que eu fiz na minha vida. E daí eu recomendo que vocês leiam, ele traz vários pontos interessantes aqui de como funciona esse escaneamento e o que tá nos termos lá, mas ele nos lembra de uma coisa muito importante, tá? Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos tem uma lei que se chama Cloud Act. E basicamente, em resumo, essa lei permite que o governo dos Estados Unidos pegue qualquer dado de qualquer empresa dos Estados Unidos. Eles vão dizer para qualquer empresa que é uma empresa estadunidense: eu quero esse dado sobre essa pessoa, me passa tudo que tem, e a empresa tem que dizer sim, senhora. A empresa não pode negar esse tipo de coisa. Mesmo, tá, pessoal, que esses dados estejam armazenados em outros países. E o que ele chama a atenção é que a Persona, que inclusive é uma empresa que tem investimento e ligação com o Peter Thiel, de novo, esse vampiro desgraçado, que aparece mais de 2.000 vezes nos documentos do Jeffrey Epstein, que é o fundador da Palantir, Anduril, empresas de guerra que usam a tecnologia, né, para vigilância, para guerra, e que disse, né, que a democracia e a liberdade, no caso da liberdade dos Estados Unidos, não são compatíveis. Esse cara que tá ligado com essa empresa, Persona e tal, eles dizem o quê? Ah, mas tem um servidor da Persona na Alemanha. Tem servidores nos Estados Unidos e na Alemanha. Mesmo que tenha um servidor na Alemanha, tá? A lei da Europa de privacidade, que diz que não pode pegar os dados, o governo dos Estados Unidos diz: nos dê os dados sobre essas pessoas, e a empresa tem que dar, e inclusive ela vai dar muito grata, porque ela tá cheia de contrato com o governo dos Estados Unidos. E daí eu falo isso especificamente pro pessoal da Serpro, tá? Eu não esqueci de vocês, tem um vídeo no canal sobre isso, a questão de fazer parcerias para construção de infraestrutura soberana, entre muitas aspas, com empresas dos Estados Unidos. Gente, não é soberano se a empresa é dos Estados Unidos. Eles podem pegar qualquer dado sobre a gente a qualquer momento, eles vão botar backdoor nessas coisas. Então esse projeto da Serpro aí é uma merda. E eu vou criticar quantas vezes for necessário. Veja um vídeo aqui no canal sobre a parceria que eles têm para vender serviços da Palantir para órgãos do governo aqui, trabalhando como inclusive um laranja dessas empresas que querem fazer a nossa vigilância. Mas voltando aqui, tá? Outra coisa muito interessante que pesquisando sobre isso eu descobri que tem um post no fórum da OpenAI, o fórum de suporte lá, em que um usuário em junho de 2025, ele tá reclamando que agora precisa fazer escaneamento facial para poder acessar os planos com modelos mais avançados. Tu tem que fazer a org verification lá, que eles chamam. E daí ele fala, né, olha, a OpenAI tá dizendo que eles precisam proteger essa tecnologia de ser apropriada por competidores, porque os competidores, como a DeepSeek, por exemplo, realmente estão usando modelos da OpenAI e de outras empresas para fazer o processo que a gente chama do destilamento. Veja um vídeo da DeepSeek aqui no canal, que a gente lançou no iniciozinho do ano passado, a gente explica isso, tá? Mas ele descobriu uma coisa muito interessante, que a OpenAI está compartilhando esses dados com o governo. Por quê, tá? Porque dentro da documentação pública de implementação dessa persona, tem uma chamada de API lá que diz assim, ó, se você fez uma verificação de ID com a persona, né, digamos a OpenAI, ela verifica uma carteira de identidade e ela diz, ok, essa conta tem esse ID de identidade aqui, que tem essa idade e esse ID. E daí, o que a OpenAI diz? Nós só temos acesso a, sim, essa é uma pessoa válida que tem tal idade. Porém, tem uma chamada de API que agora não está mais público, mas na época estava pública e eu peguei uma documentação de 2023 aqui para vocês, que mostra que você pode pedir o documento do governo da pessoa baseado com esse ID que vocês têm, tá? Então, quando eles dizem, ah, não, mas a empresa não tem acesso a outros dados, a empresa só tem um ok, essa conta é válida e tal, não é verdade, porque a persona tinha uma chamada de API que a OpenAI, por exemplo, que usava ela, poderia receber as informações da carteira de identidade da pessoa. E daí, exposto tudo isso, né, a discussão que eu queria ter aqui para vocês é por que o escaneamento facial está sendo a solução que está sendo apresentada como a maneira da gente impedir fraudes, da gente impedir pessoas se fingindo que são outras. E daí eu botei esse artigo aqui bem água com açúcar do Proton, né, que é esse serviço que tem o serviço de e-mail, de Drive, de VPN, que é um dos que tá na Suíça, ele se preocupa mais com a privacidade, então eles fizeram uma postagem aqui falando, né, sobre os problemas do escaneamento facial e tal, mas o que eu queria dizer é mostrar uma análise que geralmente as análises mais água com açúcar, né, embora seja ok, aquela ali do Proton, não vão mostrar. É que é mais fácil a gente entender isso baseado nas mentiras que eles estão nos contando. Porque assim, ó, todas as empresas que fazem esse tipo de análise falam algo nesse sentido. Seus dados, eles são armazenados apenas durante a verificação, eles são deletados logo depois, e a plataforma só recebe a confirmação ou um dado dizendo a sua idade, né? Ela só recebe um ok, a gente não recebe nenhum dado seu.
Porém, tá? Isso daí esconde o fato de que eles transformam as nossas fotos em outros dados, transformam eles no dado de biometria facial, que volta e meia, algumas empresas não falam nada sobre esses pontos, é um conjunto de pontos, de números, que é a tua estrutura da tua face, que é assim, os olhos eles têm tal distância, o nariz tem tal distância dos olhos, o maxilar ele tem esse formato, esse tipo de coisa, tudo expresso como números. Isso daí é um dado que não é a sua foto, é um dado que não necessariamente vai ser deletado, é um dado que pode ser deletado, mas que vai ser usado para treinar modelos de biometria facial. Todos esses indicadores que tem, essa pessoa tem cara suspeita, essa pessoa parece um famoso, essa pessoa parece todas essas outras pessoas no banco de dados. Isso não é os teus dados, e isso está sendo guardado, vocês podem ter certeza que está sendo guardado. E isso é armazenado, treina modelos de IA, é vendido para outras empresas, é compartilhado com o governo. E para as empresas, o escaneamento facial é uma maneira interessante de resolver ou dizer que está resolvendo o problema da identificação da internet, que é um problema importante, tá, pessoal? A gente quer saber se na loja que a gente está vendendo para uma pessoa real e não é um bot. A gente quer saber se, em vários aspectos, se vai ser uma pessoa de verdade, que não é uma pessoa inventada 1000 vezes lá que está acessando o nosso serviço. É um problema que a gente precisa resolver e que é importante de resolver. Mas, ao mesmo tempo, essa maneira que eles estão resolvendo é uma maneira que cria um monte de dados, cria um novo mercado para a gente fazer vigilância em massa das pessoas, para treinar IA e para facilitar a repressão governamental. E daí eu queria tirar esse momento para falar uma coisa. É culpa do governo, então? Sim, pessoal, é culpa do governo. Toda vez que eu faço um vídeo falando sobre a regulamentação da internet para fazer escaneamento facial, vem umas pessoas e dizem: colonismos defender o Estado forte, então você ser hipócrita, tá ligado? Vem esse tipo de coisa. O Estado é um instrumento da classe burguesa no sistema capitalista que a gente está hoje. E isso aqui é a maior expressão disso, porque o cerne da questão é que a internet como ela está hoje, ou vamos chamar das redes sociais, as plataformas, elas são extremamente problemáticas. É uma coisa que cria diversos problemas pra gente e tem um clamor popular para que a gente solucione esses problemas. A gente está dizendo, não tá legal, a gente precisa solucionar esses problemas. Só que se a gente fizer uma visão mais crítica e uma visão, anticapitalista das big techs, a gente vai entender que o problema de fake news, o problema dos abusos sexuais, pornografia de vingança, pessoas viciadas na internet, bets, discurso de ódio, em grande parte isso são dinâmicas que elas são incentivadas pelas plataformas. As plataformas ganham dinheiro com esse engajamento, com essas propagandas e com todo esse tipo de conteúdo rolando na internet. Vocês podem lembrar o vídeo famoso do Felca falando sobre a adultização. O que o Felca mostrou é que as plataformas elas deixam isso rolar porque elas estão ganhando dinheiro. Se a gente não reclamar, não faz diferença se eles estão ajudando a vender conteúdo de pedofilia ou vender hambúrguer, né? Então, essa regulamentação que está sendo proposta em vários lugares do mundo, e principalmente, capitaneada pelas empresas dos Estados Unidos, é uma regulamentação focada na responsabilidade individual das pessoas. E não é nem tanto a responsabilidade individual, porque assim, ao invés de você se preocupar se o seu filho está acessando ou não o Roblox, a gente vai escanear a sua cara, escanear a cara do seu filho, escanear todos os seus documentos, ter todos os dados sobre você, e daí a gente vai dizer, beleza, agora o seu filho ele está num servidor separado dos potenciais pedófilos que a gente também escaneou a cara, tá ligado? É uma solução que nem a gente mostrou, ela tá passando longe de realmente resolver o problema, atacar a fonte do problema, e ela usa as mesmas empresas que estão causando diversos problemas, né? Ela contrata essas empresas, dá dinheiro para elas e cria uma classe inteira de produtos diferentes. Então ela é meio que a maneira perfeita de não lidar com o problema e ainda gerar um monte de desenvolvimento, entre aspas, da economia capitalista Big Tech dos Estados Unidos. Porque o resumo é isso, não mexe com o modelo das Big Techs e cria um novo mercado de vigilância, cria mais dados e que alimenta depois repressão, todo esse tipo de coisa. E daí, para concluir o vídeo, algumas pessoas podem dizer também nos comentários que não existe mais privacidade, que os nossos dados estão espalhados por vários bancos de dados aí, eu mostro a minha cara na internet, então as pessoas têm os meus dados faciais e tal. Mas o objetivo e o que eu tô tentando explicar para vocês é não deixar mais fácil do que já é coletar e esquematizar esses dados. Então, pensando assim, por exemplo, no Brasil, a lei do Brasil deveria exigir que plataformas que operam no Brasil usem um sistema de autenticação nacional e proibir o uso dessas plataformas de escaneamento facial, principalmente as atreladas com os Estados Unidos, Porque todas essas coisas que estão sendo mostradas aqui,
e as leis dos Estados Unidos deverão deixar claro que todas elas compartilham esses dados com parceiros e o governo dos Estados Unidos, e eu tenho certeza que isso fere a LGPD, o dado de biometria facial e todos aqueles dados ali que eles estão analisando, eles são dados pessoalmente identificáveis, então deve ferir um monte de lei do Brasil. Então, assim, meus juristas, meus advogados, por favor, nos ajudem, tá? Alguém tem que abrir a porra de uma ação, bloquear essas plataformas do Brasil para que aconteça alguma coisa. Agora, né, pessoalmente, a gente tem que buscar, claro, sair dessas plataformas, construir outras plataformas que não sejam isso, não interagir com elas, não realizar o nosso escaneamento facial de forma nenhuma. Eu recomendo que vocês não realizem nenhum tipo de escaneamento facial nessas plataformas de maneira nenhuma, tá? E o que é mais irônico que eu tinha que botar aqui é que, né, o Big Brother, governo chinês, crédito social, o George Orwell que espiona toda a sua população, hoje, né, as plataformas da China me dão acesso a modelos como o DeepSeek, tanto de maneira aberta, né, porque são modelos de pesos abertos que a gente pode baixar, rodar na nossa máquina, estudar, modificar, e mesmo quando tu paga acesso lá pela API do DeepSeek, é tipo assim, tu cria uma conta, ele não olha nenhum dado que tu coloca, mete um cartão de crédito lá, tchau, é benção. Ele te vem te chamar de API. E a OpenAI tá cada vez mais, né, com medo de que vão roubar meus modelos, de que uma pessoa do mal vai usar meus modelos. Ele diz assim, não, é tranquilo, tu só precisa botar a tua alma no sistema de monitoramento dos Estados Unidos e confia no pai, né? Então, esse foi o vídeo. Eu vou deixar algumas referências, coisas que eu tava lendo sobre isso. Então eu deixei o artigo da EFF, eu deixei esse artigo aqui falando sobre as câmeras Ring e sobre como tá se discutindo mais essa questão dos Estados Unidos, mas enfim, discussão de estadunidense, esse primeiro eu achei interessante. Esse site aqui que é The Authoritarian Stack, que ele é um site que ele tenta fazer um pouco da ligação dos bilionários do Vale do Silício, Peter Thiel, Mark Andreessen, Elon Musk, as empresas deles, os contratos do governo que eles têm e como isso está sendo usado, segundo eles, né, para construir um ecossistema de ferramentas autoritárias que estão sendo usadas pelo governo dos Estados Unidos. Isso, para mim, aqui é mais mostrando como não existe separação entre o governo e as empresas. As duas estão defendendo o interesse um do outro e os bilionários sabem que no final do dia sempre vão ter um contratinho gordo do governo dos Estados Unidos para usar essas ferramentas deles para oprimir a população. E daí, se vocês estão se perguntando como é que as pessoas fazem, por exemplo, para burlar a autenticação facial, eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem como é que é, né? Tem esse vídeo que é só para fins educacionais desse cara escaneando o rosto dele, girando por vários ângulos e tal, que as pessoas têm usado para colocar isso nas plataformas, né? Por exemplo, filmando essa tela aqui com o celular para fazer a autenticação do rosto. E tem esse site aqui, por exemplo, que tem os modelos 3D de alguns rostos de pessoas que daí também as pessoas podem rodar e fazer a autenticação aqui. Tem o pessoal que estava usando os joguinhos, né? Tem o pessoal que estava usando algumas ferramentas especializadas, mas aqui como uma referência é assim que as pessoas têm feito isso, tá? Mas no geral é isso, pessoal. Por favor, não se sintam desesperançosos. Eu vou fazer um vídeo ainda nos próximos dias falando sobre como eu acho que tem um renascimento de um novo tipo de internet descentralizada, livre, baseada em open source. Eu acho que está surgindo alguma coisa agora, porque essa merificação e vigilância nas plataformas chegou num ponto que é inconcebível, tá? Mas então, assim, vamos lutar, vamos se organizar, não ficar desesperançosos, porque no final a gente vai vencer. Eles têm um laranjão, um incel viciado em ketamina, um cabeça de ovo, um vampirão, mas a gente tem toda a classe trabalhadora, a gente vai vencer, tá? Falou, pessoal.